Olá, turma do nono ano, espero que esteja todo mundo bem. Vamos para a nossa 8ª semana de aula remota, né? Isso é a nossa disciplina de História. Semana passada a gente falou sobre o movimento operário, é isso. E hoje, para completar esse conteúdo, a gente vai falar sobre o movimento feminista. Bastante polêmico, né? Mas que é interessante a gente discutir algumas coisas. E que serve para mim também rever alguns conceitos. E a gente precisa debater muito sobre esse movimento específico. Teria outros para a gente falar, mas infelizmente não vai dar tempo. Então a gente só vai falar sobre esses dois movimentos, o operário e o feminista. Né? Senti falta de alguns que não me enviaram o áudio. Né? Isso poucos enviaram, mas eu queria muito escutar. O que vocês acharam da aula passada, como essa também. Né? O que é o feminismo? A gente traz aí umas fotos bastante antigas, né? As de cima, provavelmente, como eu puxei na internet, vai ser na Inglaterra. E embaixo, aqui no Brasil, a gente percebe pelos cartazes. O que é o feminismo? O feminismo é um movimento social que, segundo historiadores, surgiu após a Revolução Francesa, né? E que se fortaleceu na Inglaterra durante o século XIX e depois nos Estados Unidos, no começo do século XX. Esse movimento luta pela igualdade de condições entre homens e mulheres, no sentido de que ambos tenham os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. Né? Então a gente já começa aí trazendo que o movimento feminista ele não quer sobrepor a questão do homem, ele quer direitos iguais. Né? Quando ele fala da Revolução Francesa, principalmente pelos ideais de igualdade, fraternidade, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, que era o lema da Revolução Francesa. Né? É importante pontuar que o feminismo não é o oposto do machismo, né? Pois o machismo é uma construção social que promove e justifica atos de agressão e opressão contra as mulheres. Já o feminismo, conforme mencionamos, é um movimento social que luta contra as manifestações do machismo na sociedade. Assim, o objetivo final do feminismo é construir uma sociedade que ofereça igualdade de condições entre dois gêneros, que seja uma sociedade igual para homem e para mulher. Raízes do feminismo. Aí eu trago aí, né, a imagem da Revolução Francesa e o lema, a bandeira da França, sobreposto aí, e o lema liberdade, igualdade e fraternidade. Raiz do feminismo, de onde vem o feminismo? As origens do movimento feminista remontam ao período das revoluções liberais, das quais o grande destaque foi a Revolução Francesa, influenciado pelos ideais do iluminismo. Desse período, pode-se destacar a ação de Olímpia de Gouges, que durante os anos iniciais da Revolução lutou pela emancipação dos direitos das mulheres, defendendo principalmente o direito das mulheres de participar ativamente da política. E a gente pensar que até então a mulher não participava, a mulher não votava, a mulher não participava das decisões da sociedade, apenas o homem. Né? Criticou de maneira contundente a atuação dos revolucionários, né? Que apesar de defenderem causas de liberdade e igualdade, ainda mantinham a mulher subjugada ao ambiente doméstico, não as permitindo adentrar a política. Então ela vai questionar essa revolução. Ela diz assim, mas peraí, vocês estão falando de liberdade e igualdade, por que nós mulheres não podemos participar? Na fala dela. Não é isso? Então ela vai ser revolucionária nesse ponto. Em 1791, lançou a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, em contraposição à Declaração dos Direitos do Homem e o Cidadão, no qual criticava a desigualdade existentes entre os gêneros. E a gente conhece pouco essa da mulher, a gente conhece mais os direitos do homem. Olímpia era girondina, que eram as classes que vão lutar na Revolução Francesa, né? E por suas críticas ao governo imposto pelos jacobinos na época do terror, foi presa, julgada e sentenciada à morte. Olímpia foi guilhotinada, que era onde decepavam, cortavam a cabeça em praça pública, né? No dia 3 de novembro de 1793. E os relatos afirmam que ao subir no cadafalso,
né, para sua execução, Olímpia soltou a seguinte frase: a mulher tem o direito de subir ao cadafalso, ela deve ter igualdade do direito de subir à tribuna. Vê que interessante. Então ela diz, da maneira que ela pode ser condenada, ela pode também subir à tribuna, que a tribuna é o direito de falar. Então se eu posso ser condenado, eu também posso falar, eu também posso tomar decisão. O movimento feminista ganhou força, de fato, na Inglaterra, ao longo do século XIX, passando depois para os Estados Unidos a partir do século XX. No caso da Inglaterra, o movimento feminista concentrou-se principalmente na luta pela igualdade de condições de trabalho, né? Inglaterra, a gente pensar principalmente por causa da Revolução Industrial, e que mulheres e crianças trabalhavam mais nas fábricas, mas que seus salários eram bem mais baixos do que os dos homens, né? Nas indústrias inglesas, as mulheres exigiam uma carga horária de trabalho e um salário igual aos dos homens, porque mulheres e crianças trabalhavam bem mais do que os homens e ganhavam bem menos. Então, essa vai ser a luta principal da questão do movimento feminista na Inglaterra. No século XX, já nos Estados Unidos, né, teve como principal bandeira a questão do sufragista, ou seja, do direito ao voto, porque a mulher não votava. Então, na Inglaterra, a gente vai ter a questão de condições de trabalho, já nos Estados Unidos, a questão da participação ativa na política do voto, né? Do movimento sufragista no Reino Unido, destacam-se os nomes de Emily, duas Emily, né? A segunda ficou particularmente conhecida por ter se jogado em frente ao cavalo do rei, o que causou sua morte em 1913. É você pensar que o movimento ele precisa criar metodologias para que a população também entenda, né? Às vezes tem coisas que a gente não entende, mas que o movimento social ele precisa se apoderar de algumas metodologias para que choque o outro, para que o outro compreenda que movimento é aquele, né? Aí a gente tem duas imagens, dois cartazes, né? E isso aí eu achei bem interessante. Seu machismo mata, violência não mais. Aí a outra diz assim: mulheres presentes, construção de um Brasil soberano, igualdade e de justiça social. No Brasil, o movimento sufragista, que era o direito ao voto, né, foi encabeçado por Berta Lutz, que liderava a Federação Brasileira para o Progresso Feminista, a FBPF. Esse movimento feminista encabeçado por Berta é atualmente questionado pela sua conduta vista como conservadora. No entanto, a atuação do sufragismo no Brasil fez com que as mulheres tivessem o direito de voto decretado em 1932. E aí eu faço uma pergunta às meninas da sala, né? Alguns já estão prestes a votar, eu acredito, ou não. Alguém já conhece. Imagine hoje você saber, quanto mulher, teoricamente, se você não tem direito ao voto. Quer dizer, você não tem opinião, você não sabe decidir sobre o futuro da sua cidade, sobre o seu estado, seu país. Imaginem só. É pensar que as mulheres hoje votam por causa do movimento feminista. É interessante a gente pensar que a mulher trabalha por causa do movimento feminista. Às vezes a gente condena muito sem saber o que é os movimentos, né? Isso principalmente no nosso caso de hoje, o feminista. A partir da década de 60 aqui no país, né, o feminismo iniciou uma nova fase, muito influenciada pelo contexto de agitação social, com as jornadas de 68 e o surgimento do movimento hippie. Nesse período, o movimento feminista ganhou força e passou a defender a ideia de que as opressões e violências cometidas no âmbito privado estão relacionadas à conjuração de opressão política. Assim, para reforçar a defesa contra as violências privadas, é necessário atacar a opressão como um todo no âmbito político. Então, precisava criar políticas públicas que defendessem a mulher, né? Mais duas imagens aí. E essa jovem, né, o cartaz dela diz assim: feminismo, a luta contra o machismo não é contra os machos, né? Não é contra os homens a luta. Outra tem 3 cartazes daí. O de inglês eu não sei ler não, viu? Vou logo falando aí. Vamos mandar pro professor Dinho para ele ler. Vestida ou pelada, quero ser respeitada. Meu nome não é Psyll. Vamos acompanhar a leitura aí? Na década de 90 em diante, uma nova fase do feminismo iniciou-se e foi nomeada
de terceira onda do feminismo. A partir desse período, tratou-se de discutir algumas visões imprecisas do feminismo da segunda onda, que foi da década de 60. E o debate foi amplo com o feminismo a partir das organizações não governamentais, as ONGs, né? Podendo ter acesso à comunidade de mulheres carentes e podendo exercer maior pressão sobre o Estado para o desenvolvimento de políticas em defesa das mulheres. Vocês conhecem alguma política pública em defesa das mulheres? Pensem aí. Eu trouxe essa imagem que diz assim: feminismo é a ideia radical de que as mulheres são gente. Eu achei bem forte essa frase, né? Quais seriam os desafios do feminismo atualmente? Atualmente no Brasil, o feminismo segue discutindo questões que afetam as mulheres de uma forma geral. Primeiramente, a desvalorização da trabalhadora em comparação aos homens. Ainda a gente tem isso, né? O homem ganha mais do que a mulher. Sobretudo pelo fato de que, segundo as pesquisas feitas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, as mulheres ganham em média 30% menos que os homens para realizar a mesma função. Então a gente precisa lutar contra isso, né? Além disso, há a questão de assédio e violência contra as mulheres, uma vez que, segundo estudos conduzidos pela Secretaria de Políticas para as Mulheres do Governo Federal, uma mulher estuprada no Brasil há cerca de 10 minutos e a cada 90 minutos. Uma mulher assediada no Brasil. As mulheres estão suscetíveis a esse tipo de violência de gênero em diferentes locais, seja na rua, seja também em suas famílias. É interessante que a gente escuta muitas aberrações, né? Isso, quando diz assim: a mulher está me provocando porque ela está com a saia curta. Ela está me provocando porque ela está com decote, me mostrando. A mulher veste a roupa que ela quiser. O homem, a gente não está falando de animal. A gente está falando de homem, que o homem tem que se controlar. A gente não está falando de macho e fêmea, da questão irracional animal. É isso, é a gente pensar que a mulher se veste a maneira que ela quiser. E isso não me dá direito, enquanto homem, de o famoso psil, né, de assediar ela. Vamos pensar assim. Juntas somos gigantes. Achei interessante essa frase, né? O grande esforço do movimento feminista, no caso brasileiro, é para lutar contra essas violências e para que o governo crie políticas que combatam isso e que promovam o bem-estar das mulheres na sociedade. Um dos grandes marcos nesse sentido foi o decreto número 11.340, do dia 7 de agosto de 2006, também conhecido como a Lei Maria da Penha, a gente conhece muito. Ganhou esse nome porque Maria da Penha, se não me engano, é do Piauí, e ela foi violentada a tal ponto que ela ficou em cima de uma cadeira de roda pelo companheiro. E várias denúncias foram feitas na época. E nada era feito porque não existia uma legislação específica para que protegesse ela, né? E eu vou encerrar com essa frase que Marielle disse, né? Na terça que ela foi assassinada, né? Quantos mais vamos precisar morrer para que essa guerra acabe? Quantas mulheres ainda ficam caladas, principalmente pela questão da violência, porque o homem se acha superior à mulher? Essa semana a gente não vai ter atividade. Eu queria muito que vocês refletissem sobre essa questão do feminismo. De tantas coisas a gente precisa romper e conquistar ainda na nossa sociedade. Um abraço e até mais.